tudo bem, turma? Então, né? Vamos continuar nossas aulas, certo? Ó, na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho de coesão textual, certo? A gente vai ver um pouco nessa aula e o restante da próxima aula para não ficar muito extenso e cansativo, ok? E aí, antes de adentrar no que seria a coesão textual, né, de entender os mecanismos de coesão textual, a gente tem que voltar um pouquinho a entender o que é texto, né? Pensar um pouquinho no que é texto. O que é que vocês entendem por texto, certo? E aí eu trago aqui uma citação para vocês, ó. O texto é um evento comunicativo em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas. Ou seja, o que é que isso quer dizer, né? Que o texto, ele é um processo, certo? Ele não é um produto acabado, não. Ele é um processo que faz parte do quê? Do evento comunicativo, certo? Então, eu tenho interação entre os locutores, né? O interlocutor e locutor, certo? Eu tenho interação aí. E esse evento, ele requer o quê? Ações linguísticas, certo? Por exemplo, a redação de vocês, né? Que usa o sistema linguístico, né? O código linguístico, certo? Ações sociais, já que se trata de uma interação comunicativa, né? E ações cognitivas, né? Ou seja, o meu ouvinte ele tem que compreender o meu texto, então ele tem que ter toda uma capacidade, toda uma bagagem cognitiva para poder compreender, né? Então, texto só vai ser texto quando há uma compreensão do ouvinte, certo? Por exemplo, se eu pego para vocês uma lista telefônica e vocês não conhecem o que é uma lista telefônica, né? Aquela lista telefônica se tornará texto? Não, certo? Porque não houve o quê? Um reconhecimento de vocês, né? Que é daquele gênero textual, né? Vocês não conseguiram identificar aquilo, então aquilo não se torna texto, certo? Aqui, ó. Vamos olhar essas duas imagens, né? Eu tenho a imagem de pare, só que em uma eu estou sendo representada por meio da linguagem verbal, onde eu uso o código linguístico, né? E na outra eu uso a linguagem não verbal, né? Onde eu trabalho com a imagem. Isso é um texto? É, porque, ó, voltando lá à citação, texto é o quê? Um evento comunicativo, né? Tanto uma quanto outra imagem aqui, ela faz parte de uma situação comunicativa, né? Isso é usado onde? No sinal de trânsito, né? E isso significa o quê? Para as pessoas que estão transitando ali, significa parar, certo? Então, ó, o texto ele demanda o quê? Sistema de conexões, certo? Eu tenho que estabelecer conexões, né? Sendo elas linguísticas ou não linguísticas, certo? E eu me valho de multissistemas. Esses multissistemas também estão relacionados à questão do uso do código linguístico ou de imagem, certo? Evento interativo, ok? E multifuncionais. Então, o texto ele abarca tudo isso, né? É um evento interativo, mas que ele vai estabelecer o quê? As conexões entre os sistemas, né? Esses sistemas são múltiplos, certo? E são multifuncionais, ok? E aí a gente vai entender agora o que é coesão, né? O que é que se trata então da coesão, o que se trata de coesão textual, né? O que se entende por coesão textual, né? Ó, a coesão, a função básica dela é o quê? Estabelecer a ligação e a harmonia dentro do texto. Como assim? A amarração das ideias, né? Se a gente fala algo ou escreve algo e a gente não estabelece uma ligação entre o que a gente está dizendo, o nosso texto ele fica sem nexo, ou seja, ele não é coeso, certo? Então, ó, a coesão ela é o quê? É a forma como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se interligam, se interconectam por meio de recursos também linguísticos, de modo a formar um tecido, a tessitura, uma unidade de nível superior à frase, que dela difere qualitativamente. Ou seja, quando eu digo, ó, Raíza comprou uma caixa de bombom, certo? A minha ideia inicial foi que Raíza comprou uma caixa de bombom, mas ela não gosta de chocolate. Viu? Eu estou estabelecendo uma relação entre duas ideias adversas, certo? E eu usei um mecanismo aí, um mecanismo linguístico para o quê? Para estabelecer essa relação, certo? Esses são os elementos linguísticos, né? E aí a gente tem alguns tipos de coesão textual, né?
Temos a coesão referencial, que é o que a gente vai ver hoje, certo? E a coesão sequencial, ok? E aí, o que é a coesão referencial? A coesão referencial, ela nada mais é do que aquele tipo de coesão que a gente utiliza para se referir a algo, certo? Por exemplo, ou eu uso para retomar algo que eu já disse, que seria aí a anáfora, ou eu utilizo para antecipar algo que eu vou dizer, certo? Que aí então eu tenho uma catáfora. Por exemplo, quando eu disse, olha, Raíza foi comprar uma caixa de chocolate. Ela não achou a marca que queria, né? Eu usei o pronome ela aí para fazer o quê? Para retomar o meu referente Raíza, certo? Nesse momento eu estou usando a coesão referencial, ok? E aí a gente tem a coesão referencial de alguns tipos, ó. Aqui temos, ó, a coesão referencial por uso de formas gramaticais, né? Que eu tenho substituição de proformas, né? Que são pronomes, verbos e advérbios, certo? Definitivação, que são artigos definidos e indefinidos. Elipse, que seria a posição vazia. Numerais, números cardinais, ordinais, fracionais, certo? Temos também por uso de formas lexicais, ou seja, através do léxico, certo? Ó, relação de sinonímia, né? Que são os sinônimos. Relação de hiperonímia, né? Hiperônimos e hipônimos. Nomes genéricos, certo? Quando eu vou substituir substantivos e adjetivos que produzem relações de sinônimos, certo? Nominalizações, né? Nomes de verbais, substantivos abstratos, certo? E aí a gente vai entender cada uma agora, ok? Ó, primeiras formas gramaticais, né? Que são a substituição por proformas, né? Pronomes, advérbios, verbos, certo? É quando eu utilizo esses mecanismos para substituir, ou para retomar, ou para antecipar. Ó, Raíssa e Tiago foram ao centro depois da aula, certo? Aí na minha oração seguinte, eles compraram um presente para a professora de português. Eu usei aqui uma proforma, ó, que é o que? Um pronome, certo? Um pronome do caso reto, né? Pronome pessoal do caso reto, que está se referindo a quem? Esse pronome aqui, ó. Ele está se referindo a Tiago e a Raiz. Então, eu estou o quê? Estou retomando, certo? Os meus referentes, Raíza e Tiago, certo? Por meio do pronome pessoal, certo? Eles, ok? Isso é coesão referencial, ok? E aqui outro exemplo, ó. Cannes, lá na França, não sei se a pronúncia é essa, né? Hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau recebeu o cobiçado prêmio do júri, né? Esse lá aqui é um advérbio, certo? A gente viu aqui em cima que uma das proformas que substitui o referente pode ser o quê? O advérbio, né? Esse advérbio lá está se referindo a quê? Certo? Quando eu digo lá, o filme brasileiro Bacurau recebeu o cobiçado prêmio do júri. Lá onde? Em Cannes, na França, né? Então, eu estou retomando aqui o meu referente, certo? Ok? Entenderam? E aí, a gente tem a definitivação, né? Que são o quê? É quando a gente utiliza artigos definidos ou indefinidos para retomar, que são o que? As anáforas, certo? E para antecipar as catáforas, ok? Normalmente a gente vai usar os definidos, né? Lembra aí quais são os artigos definidos? A, as, o, os, certo? Para uma situação de catáfora, certo? E indefinidos para uma situação de anáfora, né? E o que é mesmo catáfora e anáfora? Anáfora é quando eu retomo, né? Eu já apresentei, eu estou retomando. Catáfora é quando eu estou antecipando, certo? Vamos ao exemplo, ó. Muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet, apesar da suposta moderação. Uma é o discurso de ódio, muito diferente da liberdade de expressão. Então é o seguinte, ó, no meu primeiro período eu estou falando o quê? Que muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet, certo? Então aqui, o meu centro principal aqui é o quê?
muitas formas de intolerância, certo? No outro período eu digo o seguinte, uma é o discurso de ódio, muito diferente da liberdade de expressão. Eu estou utilizando o quê? Um pronome indefinido, certo? Para retomar algo. O que é que eu estou retomando aqui? Eu estou retomando muitas formas de intolerância, né? Porque eu falo o quê? Que há muitas formas de intolerância e que uma delas é o discurso de ódio, certo? Entendido isso? Aqui outro exemplo, ó. Comprei um livro na feira literária em Poços de Caldas. O livro era de Chico Buarque de Holanda, ganhador do prêmio Camões, né? Eu estou dizendo aqui que eu fui a uma feira literária e comprei um livro, né? E mais à frente eu apresento o livro, né? Que o livro que eu comprei é de Chico Buarque, certo? E nessa situação eu utilizei o artigo definido o para estabelecer tanto uma relação de anáfora quanto de catáfora. Como assim, ó? Nesse primeiro momento aqui, ó, quando eu digo comprei um livro na feira literária, eu uso o livro era, ou seja, o livro que eu comprei na feira literária, certo? Que eu digo o quê? Que eu falei o quê? Que eu comprei um livro, né? E eu tô dizendo qual foi o livro que eu comprei, certo? E ao mesmo tempo eu estou antecipando que o livro é de Chico Buarque, certo? Então nesse momento eu tenho uma relação de catáfora, né, de antecipação e de anáfora, de retomada, ok? Ó, continuando aqui, vamos ver a situação de elipse, né? O que é elipse? Elipse é o quê? A omissão de algo, né? Por isso que é chamado de posição vazia, né? Quando eu omito algo e essa omissão é de algo que eu consigo recuperar dentro do meu contexto, certo? Não é só excluir algo, não, né? Não é somente retirar, mas é saber retirar, certo? É uma estratégia de coesão em que eu tenho que saber o que é que eu estou omitindo, ok? Vamos ao exemplo, ó. Os alunos da segunda série escreveram textos sobre a independência do Brasil e os da terceira sobre as histórias de seus avós, né? Eu coloquei aqui, ó, esse símbolozinho que marca posição de vazio, certo? Ele está indicando que houve uma omissão aqui. O que foi omitido aqui, né? Lá em cima eu falei aqui o quê? Que os alunos da segunda série escreveram, né? E eles escreveram texto sobre a independência do Brasil. Já embaixo eu falo que também os alunos da terceira série fizeram o quê? Escreveram, mas sobre as histórias de seus avós. Então, essa omissão aqui foi do quê? Do verbo escrever, certo? Eu omiti o verbo escrever, mas eu omiti por quê? Porque eu consigo recuperar dentro do meu contexto aqui, do contexto da minha oração, da minha frase, que a omissão foi do verbo escrever, certo? Para não ficar repetitivo, eu uso esse recurso, né? O recurso da elipse, certo? E aí a gente pode fazer também por meio do uso de numerais, né? Sendo eles cardinais, ordinais, fracionais, certo? Para retomar alguns elementos, certo? Aqui, ó. Há várias soluções para o problema da incitação à violência pelos discursos de ódio, certo? Eu estou dizendo que o quê? Que existem, né? Que existem várias soluções para isso, certo? Aí no período seguinte eu digo o quê? Duas dizem respeito à escola e à família. Esse dois aqui, esse numeral tá retomando quem? As soluções que eu falei que existem, né? Isso então. Eu usei um numeral para quê? Para retomar, né? Eu usei o numeral como se for, como uma anáfora, né? Ele funciona aqui na ideia de que de recuperar, né? O que eu já tinha apresentado antes, né? O meu referente, certo? E aí também a gente faz o uso, né, da coisa referencial por meio de formas lexicais, né? Lexicais, certo? A gente viu anteriormente no nível gramatical, certo? A gente agora vai ver no nível do léxico, certo? Ó, relação de sinônimo, ou seja, o uso de sinônimos para não ficar repetitivo, certo? Eu sempre falo para vocês o quê? Ó, busquem sinônimos, certo? Aqui, ó, a importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer seu direito constitucional à prática religiosa, né? O que é que eu disse aqui? O que foi que eu
retomei aqui, né? Quais são os sinônimos que tem aqui, ó? Aluna, né? E eu quis retomar a aluna e eu utilizei o quê? Um sinônimo, né? Estudantes, certo? Essa é a relação de sinonímia, né? Quando eu uso sinônimos para fazer essa retomada, certo? Mas aí, ó, tem que ter atenção ao seguinte. A gente sabe que os sinônimos, eles não são perfeitos, certo? Então, é importante olhar o contexto para saber se aquela palavra de fato se encaixa, certo? E relação por hiperonímia ou hiponímia, certo? Ó, Larissa sabe falar várias línguas. O espanhol é sua favorita, né? Eu tenho aqui várias línguas, certo? Que seria o que? O hiperônimo, né? E o espanhol, que é o que faz parte desse sistema de várias línguas, beleza? E também por nomes genéricos. Como assim, ó? Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. A hipótese é constantemente debatida por especialistas de diversas áreas, né? Nomes genéricos é quando eu uso o que? Um termo que ele consegue recuperar a ideia do outro, mas que ele não é um sinônimo, né? Ele é usado de forma o que? Genérica, né? Hipótese está retomando o quê? A ideia anterior de não existir aquecimento global, certo? Então, eu usei o hipótese para retomar essa ideia apresentada anteriormente, certo? E tem umas nominalizações. Ó, os alunos se manifestaram protestando contra o escândalo de corrupção que envolvia o desvio de verba da merenda escolar. A manifestação chamou a atenção da mídia e das autoridades e instaurou-se uma investigação. Como assim nominalização? Nominalização é quando eu pego um verbo e transformo em quê? Em adjetivo, né? A gente sabe que tem adjetivos que se originaram de verbo, né? Qual é o verbo que foi nominalizado aqui, ó? Primeiro eu falo que os alunos se manifestaram, eu tenho o verbo, e aí no próximo período eu vou retomar isso, eu faço o quê? A manifestação, então que eu usei o recurso de nominalização para retomar o meu referente, certo? E aqui, ó, deixa só uma imagenzinha para vocês da coesão sequencial que a gente vai estudar na próxima aula, certo? Tchau. Qualquer dúvida é só entrar em contato.